Hoje, queridos, nós vamos estar encerrando a nossa série Mais Um para Jesus. E o tema hoje é mais um sendo enviado para a missão. Essa é a mensagem de hoje. Mais um sendo enviado para a missão. Me ajuda a ler esse texto da palavra de Deus. Palavras de Jesus, João 10, 21. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Vamos todos juntos? Como o Pai me enviou. Ouça só esse testemunho. Preste atenção naquilo que vai ser lido aqui nessa hora. Meu pai foi pastor por mais de 50 anos, servindo principalmente em igrejas pequenas da zona rural. Ele era um simples pregador, mas era um homem com uma missão. Sua atividade favorita era levar equipes de voluntários ao exterior, a fim de erguer igrejas para pequenas congregações. Durante sua vida, papai ergueu mais de 150 igrejas por todo o mundo. Em 1999, meu pai morreu de câncer. Na última semana de vida, a doença o mantinha acordado em estado de semiconsciência, quase 24 horas por dia. Quando sonhava, falava alto sobre o que estava sonhando. Sentado ao lado de sua cama, aprendi muito sobre meu pai, apenas escutando seus sonhos. Ele revivia seus projetos de construção, um após o outro. Certo dia, já próximo ao fim, enquanto minha esposa, minha sobrinha e eu estávamos ao seu lado, papai ficou subitamente agitado e tentou levantar-se da cama. Logicamente, ele estava muito fraco e minha esposa insistiu em que ele voltasse a se deitar. Mas ele insistia em tentar sair da cama. Então minha esposa acabou por perguntar: Jimmy, o que você está querendo fazer? Ele respondeu: tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Tenho de salvar mais um para Jesus. Ele começou a repetir essa frase sem parar. Na hora que se seguiu, ele provavelmente repetiu a mesma frase mais de 100 vezes. Tenho de salvar mais um para Jesus. Quando me sentei próximo à sua cama, com as lágrimas escorrendo, inclinei a cabeça para agradecer a Deus pela fé de meu pai. Naquele momento, papai estendeu o braço, pôs sua frágil mão sobre minha cabeça e disse, como se estivesse me comissionando: salve mais um para Jesus. Salve mais um para Jesus. Pretendo que esse seja o lema do resto da minha vida também. Queridos, essa é a história do pai do pastor Rick Warren. Um homem que terminou a sua vida pensando em ganhar mais um para Jesus. Um homem que dedicou todo o seu ministério, toda a sua história, para alcançar pessoas para Cristo Jesus. E isso, queridos, deve mexer com o nosso coração. Isso é algo que precisa mexer com a nossa vida. Todos nós que já fizemos de Jesus o Salvador da nossa vida, nós somos enviados para uma missão específica. Pastor, que missão é essa? A missão de fazer discípulos de todas as nações. Esse é o chamado, esse é o comissionamento, essa é a missão apostólica que Jesus deixou para cada um de nós. Jesus, ele nos chamou, nos salvou, resgatou a nossa vida, e agora Jesus, ele deseja nos enviar para que a gente possa fazer discípulos de todas as nações. Porém, essa missão, ela começa perto de cada um de nós. Somos desafiados a olhar
para a nossa família, para nossos vizinhos, para nossos colegas, para o lugar onde a gente trabalha, para os nossos amigos de escola, de faculdade, como as primeiras pessoas que se tornarão discípulas de Jesus a partir de nós, a partir da nossa experiência, a partir do nosso comissionamento. E quando a gente pensa em casa de paz, a gente percebe que casa de paz é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente cumprir a nossa missão, para a gente cumprir o nosso chamado, para a gente levar o amor de Jesus a pessoas que não têm esperança, que estão vivendo dias difíceis, que estão marcadas pela dor, pelo trauma, pelo sofrimento, pelo pecado, por falta de paz. Eu e você temos uma oportunidade incrível de abrir a palavra de Deus, levantar a nossa voz e profetizar vida em ambientes de morte, e profetizar paz em ambientes onde não se encontra paz, e profetizar a graça de Jesus para aqueles que estão vivendo mergulhado no pecado. Por isso, queridos, Casa de Paz é um projeto que relembra que nós fomos enviados, chamados e enviados por Deus para ganhar mais um para Jesus. Essa é a grande oportunidade que Deus está nos dando para a gente cumprir a nossa missão de vida, para a gente cumprir o nosso chamado. Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, em diferentes oportunidades, Jesus ele sempre desafiou os seus discípulos a multiplicarem-se através da pregação do Evangelho. Jesus nunca se cansou de multiplicar o Evangelho através de discípulos, através de envios, através de comissionamentos, enviando os seus discípulos a vários lugares, para que o Evangelho de Cristo Jesus fosse multiplicado a partir desses homens que foram chamados e enviados para uma missão especial. Preste atenção nas instruções que Jesus ele deu certa vez aos seus discípulos. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, a partir do verso 5 até o verso 8, a palavra de Deus aqui traz para nós alguns ensinamentos preciosos, que nessa noite, no culto do envio, eu quero repartir com você. Eu quero desafiar a você a semelhança de Cristo Jesus, através desse comissionamento, através desse envio. Eu quero desafiar a você a receber toda essa autoridade, todo esse poder, toda essa graça que já foi liberada sobre a nossa vida, para que você seja muito bem sucedido na missão de pregar o Evangelho. Jesus ele disse o seguinte, palavra de Deus, Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Ei, cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Queridos, essa semana, quando eu estava lendo esse texto, André, Deus mexeu muito com o meu coração. Deus falou profundamente a minha vida. Deus trouxe ao meu coração algo desafiador para essa noite, desafiador para a nossa vida cristã. Já está tudo liberado para nós, já está tudo consumado.
O que falta, queridos, é eu e você nos apropriarmos daquilo que Deus, que Cristo já liberou para nós do céu. E queridos, quando eu olho para esse texto aqui, eu percebo Jesus ensinando algumas verdades para aqueles que são enviados para a missão. Aqui, queridos, aconteceu exatamente um momento de envio, onde Jesus reuniu 12 discípulos, e Jesus foi muito direto naquilo que Jesus estava instruindo a eles. Jesus pontuou para eles qual deveria ser a missão deles naquele momento. E debaixo desse comissionamento, debaixo desse envio, os discípulos de Jesus então, eles se posicionaram e eles saíram para pregar a mensagem de Cristo Jesus. Hoje é a noite do envio. Nós vamos estar enviando muitos semeadores da paz aqui, debaixo de uma palavra liberada de Jesus para a sua vida. Você será ungido, você terá o respaldo da autoridade de Cristo Jesus, para durante 7 semanas ter um encontro com o seu Filho da paz, e tendo um encontro com o seu Filho da paz, colocar em prática tudo aquilo que o céu já liberou sobre a sua vida. Olhando aqui para esse texto, a gente encontra instruções que nos ajudarão a cumprir de modo eficaz a missão de proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós temos 70 filhos da paz. Nós não temos mais, porque nesse ano nós decidimos a não trabalhar com pessoas afastadas. Nós temos 70 filhos da paz cadastrados. Agora à tarde, um filho da paz trouxe muita alegria ao meu coração. Disse assim: pastor, eu preciso dessa mensagem. O senhor não conseguiria alguém para fazer casa de paz comigo? Eu falei assim: consigo sim, eu. Imediatamente, meu irmão, é sem igreja, é alguém que está perdido, indo para o inferno. Eu abro mão de qualquer coisa para ser um instrumento do Espírito Santo de Deus, para resgatar essa vida, celebrar a vida dele. E eu já profetizei, meu filho, depois dessas 7 semanas, eu vou exaltar e glorificar o nome do meu Deus, pelo fruto que eu vou ganhar, que é você. O que a gente aprende com as instruções que Jesus deixou no Evangelho de Mateus? Primeiro, eu aprendo que ao ser enviado para a missão, comece no lugar onde você está. Diga assim: eu vou começar no lugar onde eu estou. Jesus deu uma instrução àqueles discípulos, para eles começarem a pregar o Evangelho no lugar que eles estavam. Ué, pastor, aonde o senhor encontra isso no texto? Júnior, versos 5 e 6. A Bíblia diz lá o seguinte: Jesus enviou esses 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios. Jesus continua aqui dizendo: nem entre em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Pastor, que preconceito Jesus tinha com samaritanos, com gentios. Jesus não tinha preconceito nenhum. Jesus estava sendo claro e específico na missão que ele tinha para aqueles discípulos.
Na verdade, não se dirija aos gentios. Não significava que Jesus não se importasse com essa raça, com esse tipo de gente. Na verdade, queridos, um gentio era qualquer pessoa que não fosse um judeu. Jesus disse: não entre agora na casa de um gentio. Não evangelize agora um gentio. Diz aqui o texto também que Jesus disse: não entre em cidade alguma dos samaritanos. Samaritanos era uma raça que resultou de casamento entre judeus e gentios depois do cativeiro do Antigo Testamento. Na verdade, queridos, ao pedir seus discípulos para não se dirigirem a gentios e samaritanos, isso não significava que essas pessoas não fossem importantes para Jesus. A ordem de Jesus de ir antes as ovelhas perdidas da casa de Israel significava que os discípulos deveriam passar o seu tempo entre os judeus. Eles deveriam primeiramente começar o processo de evangelização com aqueles que estavam perto deles. Mais tarde, como aconteceu, esses mesmos discípulos, eles seriam enviados para pregar em outras nações. Eles pregaram mais tarde a gentios. Eles pregaram mais tarde a samaritanos. Eles foram enviados e o evangelho chegou até nós. Nós somos fruto exatamente daquele trabalho que esses discípulos enviados por Jesus, eles começaram a realizar naquele tempo passado. Isso aqui, queridos, é confirmado na declaração que a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no verso 8, quando a Bíblia diz aqui, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aonde é que esses discípulos, eles precisavam começar a pregar o evangelho? Em Jerusalém, no lugar que eles estavam. No lugar que eles estavam deveriam ser exatamente o pontapé inicial para a pregação do evangelho, para a mensagem de salvação. Dessa forma, a missão da vida dos discípulos deveria começar a ser cumprida no lugar que eles estavam, e da mesma forma a minha e a sua missão começa a ser cumprida perto de nós. É aqui, queridos, que a gente tem que começar. É aqui que a gente tem que abrir a nossa boca. É aqui que a gente tem que falar do amor de Jesus. É lá no seu trabalho, é na sua escola, é na sua faculdade, é nos ambientes por onde você anda, é lá na sua vizinhança, é entre os seus familiares. É esse ambiente, é esse lugar, é esse local que está reservado e preparado para que você comece a pregar a mensagem de salvação. Entenda que você foi chamado e enviado para começar a fazer discípulos onde você está, onde Deus te plantou. Queridos, eu gosto de rir de gente que se preocupa em fazer missões lá fora, mas nem sequer aqui está envolvido com casa de paz. Não está disposto a pregar o evangelho sequer para alguém da sua casa. Não está disposto a pregar o evangelho sequer para alguém que mora do lado da sua casa. Não quer pregar o evangelho na escola. Não quer pregar o evangelho no trabalho. Não quer pregar o evangelho na faculdade, mas quer pregar lá fora. Deus te chamou para começar a pregar o evangelho onde você está, aonde Ele te plantou.
O seu campo missionário é a sua casa. O seu campo missionário é o seu trabalho. O seu campo missionário é o lugar que você anda. O seu campo missionário é junto com os seus vizinhos. O seu campo missionário é Jardim Catarina, ou o bairro que você mora. O seu campo missionário é essa cidade de São Gonçalo, ou a cidade que você mora. É por aí que você deve começar a pregar a mensagem. É para esse lugar que o Senhor está te enviando. É para esse lugar que você tem uma missão apostólica de pregar a mensagem de salvação e resgatar aqueles que estão mergulhados no pecado. Que tipo de pessoas você pode alcançar no lugar onde você está? Onde você está, você pode alcançar sua família, influenciar seus amigos, impactar o seu bairro e mudar a história de uma cidade. Mudar a história de uma cidade. Tudo a partir de você. Tudo a partir da sua fé. Tudo a partir da esperança que você encontrou na pessoa de Jesus. Tudo a partir da experiência que você tem de um relacionamento íntimo com Jesus, gerado no seu lugar secreto. Você foi enviado para a missão. Então comece a exercer essa missão no lugar onde você está. Não entre em casa de gentios. Não se dirija a eles. Foi a ordem de Jesus. Não entre em casa de samaritanos. Antes, no lugar em que vocês estão, resgate aqueles que eu tenho uma missão para eles. É aqui que a gente tem que começar. É na nossa Jerusalém. Depois que a gente resgatar a nossa Jerusalém, a gente vai continuar avançando, um dia de cada vez, para alcançar as nações. Para isso, viva para completar a obra que Jesus iniciou. Ele deu o pontapé inicial. Eu e você fomos chamados para dar a continuidade. Mas uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que ao ser enviado para a missão, fale com a autoridade do reino dos céus. Jesus foi bem específico com os seus discípulos. Ele disse assim, por onde forem, preguem essa mensagem. Qual é a mensagem? O reino de Deus está próximo. E aonde está a autoridade desse reino na vida daquele que já é possuidor dele? A autoridade está aqui, cure os enfermos. Eu quero profetizar sobre a vida dos semeadores da paz. Que vocês vão entrar nessas casas, e aonde houver enfermidade, o Senhor vai levar cura. Pessoas experimentarão cura no físico, cura na alma, milagres sobrenaturais vão acontecer, porque você, cheio do reino dos céus na sua vida, vai entrar com a autoridade de Jesus naquele lugar, e aquela casa vai mudar, aquela vida vai mudar. Deus vai trazer saúde física para aquelas pessoas. Ressuscite os mortos. Você tem autoridade para isso. Quem é possuidor do reino dos céus, literalmente pode chegar, se for para a glória de Deus e estiver dentro do propósito de Deus, dizer ao morto, levanta, e ele vai levantar. Céu não é lugar de morte, céu é lugar de vida. Mas tem um monte de gente aí morta espiritualmente. A autoridade que nos foi confiada foi para ressuscitar quem está morto, quem está perdido nos pecados,
quem está a largos passos indo para o inferno, você vai entrar dentro daquela casa como semeador do Senhor, e na autoridade do nome de Jesus, o Senhor vai te usar poderosamente para ressuscitar aqueles que estão mortos. Eu já estou vibrando aqui, meu irmão, porque eu sei que coisas extraordinárias vão acontecer com homens e mulheres de fé, semeadores da paz intrépidos. E você que vai ficar sentado na cadeira, vai aplaudir a vitória de Jesus como espectador. Mas para grandes feitos, grandes palcos, precisa haver espectadores que simplesmente aplaudem a vitória de outros. Outra coisa aqui, ó, purifique os leprosos. Quanta lepra no nosso meio, pecado. Você, na autoridade de Cristo Jesus, vai entrar naquele lugar, vai entrar naquela casa, e aqueles que estão amarrados serão sarados, curados e libertos pelo poder da mensagem. Expulse demônios. Deus te deu autoridade para tudo isso. Jesus enviou seus discípulos para pregar, dizendo que o reino dos céus estava próximo. Jesus estava falando aqui, queridos, de um reino espiritual que iria mudar a vida daqueles que recebessem esse reino. Na verdade, queridos, a chegada do reino dos céus na vida de uma pessoa produz mudanças profundas em todas as áreas da sua vida. Seus valores são alterados, sua perspectiva de vida é alterada, seus desejos são alterados, seu comportamento é alterado. Segundo o texto bíblico, você, como um semeador da paz, enviado por Deus para uma missão, tem autoridade do reino dos céus para compartilhar o evangelho, para curar em nome de Jesus, para anunciar a perfeita vida de Cristo, para restaurar as mazelas e promover libertação àqueles que estão cativos. Que missão linda! Que autoridade nos foi confiada. Por isso, querido, não fique dando desculpa de que você não sabe falar, não sabe se expressar, não sabe explicar. Entenda que você recebeu dos céus toda a autoridade para abrir a sua boca e cumprir a missão que Jesus lhe deu, missão apostólica que foi lhe dada pelo Senhor. Você é enviado para a missão. Então, fale com a autoridade dos céus, fale com a autoridade do reino de Deus e transforme a vida de muitas pessoas. Eu creio, queridos, que muita gente vai se converter. Muitas. E você vai ter uma parcela muito importante no processo da salvação da vida de muita gente. Em último lugar, eu aprendo que ao ser enviado para a missão, reparta com os outros o que recebeu de graça. Reparta com os outros aquilo que você recebeu de graça. Embora não tenha custado nada para nós, para Deus custou tudo. Para Deus custou a vida do seu Filho Jesus Cristo. Para Deus custou a morte de Jesus na cruz do Calvário para o perdão dos nossos pecados. Jesus disse aqui: vocês receberam de graça, deem também de graça. Jesus estava falando de que aqui? Para a gente entender esse verso 8, a gente precisa voltar lá no capítulo 10, verso 1 de Mateus, de quando Jesus ele disse:
chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. É sobre isso que Jesus estava falando. Eles haviam recebido essa autoridade e esse poder, e eles haviam recebido isso de graça, por meio da graça. Eles foram alcançados de maneira maravilhosa, e Cristo Jesus repartiu com eles exatamente essa autoridade, essa unção, essa graça maravilhosa, para que eles pudessem então estar repartindo isso com outros. Aí Jesus lembra a ele algo interessante: olha só, assim como vocês receberam de graça, deem de graça. Não cobre nada por essa autoridade, não cobre nada por essa mensagem, não faça dessa mensagem um fim lucrativo para você ou para vocês. Vocês estão sendo enviados aqui exatamente para repartir com outros aquilo que eu dei a vocês. Jesus deu aos seus discípulos um princípio para guiar seus atos quando eles ministrassem a outros. O princípio é: de graça recebeste, de graça dai. Os discípulos tinham recebido a salvação, o reino sem custo algum, e eles deveriam, nessa missão apostólica, missão de envio, dedicar o seu tempo, seu amor, sua vida segundo o mesmo princípio. Assim como Cristo havia repartido com eles toda a autoridade, todo o poder, eles deveriam também estar compartilhando com outros. Na verdade, queridos, o que recebemos de Jesus não pode ficar retido em nós. Precisa ser repartido, precisa ser compartilhado, precisa ser doado. Você recebeu a graça de Cristo, e da mesma forma você precisa então repartir essa graça com as pessoas ao seu redor. Casa de Paz é uma oportunidade para a gente fazer isso, para a gente repartir de graça aquilo que recebemos de graça, sem mérito, mas pela graça. Reparta o amor que você recebeu, reparta a fé que você tem, reparta a mensagem de salvação que mudou a sua história, reparta a esperança que está no seu coração, reparta a paz que você desfruta, reparta o amor que você recebeu de Cristo Jesus, reparta tudo aquilo que Jesus lhe deu de graça. Que aos nossos olhos não nos custou nada a nós, mas a Ele custou tudo. De graça e pela graça, reparta o amor, a alegria, a esperança, a paz, a vida que você recebeu em Cristo Jesus. Hoje, você será enviado para uma missão específica, que é a Casa de Paz. Que grande oportunidade, que enorme privilégio fazer parte do projeto de Deus para ganhar mais um para Jesus. Na verdade, Deus nunca pôde contar com muitos. Deus não pôde contar com muitos. Na época dos discípulos, uma multidão seguia Jesus. Só que Jesus só pôde enviar 12. E a multidão ficou assistindo o que os 12 realizavam. Hoje tem pessoas aqui que Deus não pode contar com elas. Deus tem contado com poucas pessoas para o projeto Casa de Paz.
Mas graças a Deus que ainda ele encontra gente com quem ele pode contar. Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Por isso, seja alguém totalmente disponível para cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Lembre-se de uma verdade. Isso aqui é uma grande verdade. Não são os capazes que serão lembrados, apenas os disponíveis. Tem um monte de gente capaz aqui, mas só tem capacidade, só tem conhecimento. É gente que Deus não pode contar com elas, porque existem outras coisas secundárias que são mais importantes na sua vida do que você reservar apenas um tempo, com tanta capacidade que você tem, reservar um tempo para servir as outras pessoas. Com toda a capacidade que você tem, a sua história não vai ser lembrada, porque a história não é lembrada de gente capacitada, a história é lembrada de gente disponível. Certa vez Deus chegou para um profeta e disse assim: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Ele encontrou um profeta disponível, que disse para ele assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Você sabe por causa de que a história de Isaías é contada na Bíblia? Porque ele era um homem disponível. Então isso aqui é uma frase dura, mas é real. Não são os capazes que serão lembrados, apenas os disponíveis. E hoje eu vou ter alegria e prazer de ungir os disponíveis do Senhor, que serão lembrados pelos grandes feitos do Senhor através da vida deles aqui na terra. Ao ser enviado para a missão, comece no lugar onde você está. Essa casa que o Senhor te deu, esse filho da paz que o Senhor lhe deu, é aí que você tem que começar, é com Ele mesmo. É esse lugar aí. Eu já tenho meu lugar para começar quarta-feira e sexta-feira. E eles serão alcançados por essa graça maravilhosa. Ao ser enviado para a missão, fale com a autoridade do reino dos céus e reparta com os outros o que recebeu de graça. Fique de pé. Quero orar com você.